Olá, gente, boa noite. Estou aqui fazendo convite aqui para minha amiga participar. Boa noite, boa noite. Mandando aqui para ela o convite. A gente começar a nossa live. Olá, boa noite. Então, amiga Ana, deixa eu mandar o convite para você, tá? Porque senão dá conflito. Qual eu fiz naquela hora? Isso. Oi! Olha eu aqui tentando me ajeitar. Caramba, acho que Agora hoje, apareceu o seu viu? convite, viu? Hoje deu, hoje foi. Foi, É, agora realmente. apareceu. Aquele dia não estava nem aparecendo. Pois é, a gente não estava nem se vendo naquele dia. Quer dizer, eu não Não, estava vendo você ainda me eu, via, né? Eu não estava vendo é, você. eu estava Gente, te muito boa vendo. noite. Boa Boa noite para noite, gente. vocês. Boa Deixa eu noite para quem acenar aqui pro voltou. pessoal. E uma live aí tão inspirada, essa comunicação intuitiva. E a gente estava num papo tão bacana, né, naquele dia. E Foi. acabou que a gente ficou sendo derrubada várias e várias vezes, a gente tentando, né? Mas, como eu acredito que tudo tem o seu momento, Oi, Jéssica. Boa noite. Boa noite, Chuca. Juju. boa noite, boa noite. Boa noite, Lindas. Nick. Vamos lá, vamos começar a nossa live. E aí, a gente vai fazer o de praxe, né, minha amiga? Pra ficar gravado, pra ficar bem bonito aí. Pra ficar gravado. Tirei até meu óculos. E vamos lá, gente. É com um prazer que eu trago para vocês aí hoje. Olá, boa noite. Ó, hoje vai dar certo, hein? Nossa live. Oi, É, eu trago para vocês a minha querida Ana. A gente já se conhece há bastante tempo. É uma pessoa muito querida. Nós fizemos o curso de Reiki juntas, né? O Reiki pela Cláudia, Reiki Usui, uma formação que nós fizemos há um tempo atrás. E dentro disso, a Ana encontrou um caminho lindo que ela vai falar com vocês, com uma história linda, um propósito, né? Eu acredito e eu falo muito isso. Na vida, todos nós temos um propósito. A gente precisa entender qual é o nosso propósito, descobrir realmente o nosso propósito. E a partir disso, tudo tem sentido. Então, quando a gente compreende as mensagens do universo, a gente realmente se conhece, se conecta com a gente mesmo, né? E Uhum. a gente começa a entender aquilo que é pra gente, sabe? Qual é a nossa missão? É transformador. E a Ana, hoje, eu tenho certeza que ela tem uma missão linda, ela tem um propósito lindo. E ela vai falar um pouco dessa história e eu tenho perguntas, Ana, tem perguntas aqui que o pessoal ficou me Ah, tem as mandando. perguntas, é verdade, É, você abriu a caixinha. eu nem te passei as perguntas porque eu achei Sim, bacana a sim. gente conversar aqui nesse ao Uhum. vivo aqui, né? Para a gente poder responder. E perguntas assim bem interessantes que eu vi que tem umas divergências e é legal ouvir a sua opinião e eu vou Sim. colocar a minha também. Mas, por favor, Ana, apresente-se. Bom, muita gente que está aqui já me conhece, né? Já sabe da história. Então, para não ficar muito cansativo, vou fazer um resuminho bem básico, né? De como tudo começou. Primeiro que, assim, acho que isso mostra também que nunca é tarde para a gente recomeçar, né? Para a gente ressignificar. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já tô com tal idade, vou começar a fazer isso agora.
né? Enfim, ou senão, não, já estou tão estabilizado no meu trabalho, será que eu devo me envolver com isso agora, né? Enfim, mas foi o que aconteceu. Trabalhava com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, né? Eu sou formada em letras, trabalhava com textos, trabalho ainda com textos, né? E, na verdade, a partida da Laurinha e da Luísa, para quem não sabe, são duas gatas que eu tive, que eu ainda tenho, porque elas ainda moram no meu coração, que conviveram comigo por 11 anos. E após a partida delas, né, nisso eu já tinha me interessado pelas terapias integrativas, foi quando eu conheci a Érica no curso de Reiki, maravilhoso que nós fizemos, né, para aplicar nelas, né, porque foi um período que elas começaram a ficar doentes. Então, só que eu fiz o curso de Reiki, mas não consegui aplicar, porque até então, como é que eu vou aplicar uma coisa que eu, assim, psicologicamente eu estava péssima, né? Enfim, o ano passado, a Laurinha desencarnou em maio, e 2 meses depois foi a Luísa. A Laurinha foi uma série de problemas de saúde que ela teve, um atrás do outro, que ninguém resolveu. E foi muito sofrido, foi muito traumático para mim. E em seguida, 2 meses depois, foi a Luísa. A Luísa já estava com uma idadezinha avançada, mas ela estava bem de saúde para a idade dela. E 2 meses depois, simplesmente, os rins dela pararam de funcionar de um dia para o outro. Então, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem saber o que fazer, porque a minha vida era elas, né? Até então. E eu fiquei perdida, entrei numa depressão, só que nisso eu tinha procurado também já a comunicação intuitiva, eu já tinha conhecido a comunicação intuitiva, já tinha feito com elas, com outros profissionais, para tentar entender quando elas estavam doentes, me ajudou muito também a trabalhar nesse processo. Quando elas partiram, assim que a Laurinha partiu, eu fiz a comunicação com ela, e na comunicação ela falou, né, que eu precisava me abrir para outros animaizinhos que ainda iriam conhecer o meu amor. Quando eu li, eu falei, nossa, nada a ver. Falei, eu nem vou pegar mais animal agora, eu não quero mais pegar animal agora, quanto mais animaizinhos. Por isso que hoje eu falo que a gente tem que ler a comunicação e estar aberta porque está escrito, porque a gente não sabe realmente o que eles estão querendo passar para a gente, né? E hoje eu entendo o que ela quis dizer. Ela falou que tinha um caminho, que eu tinha um caminho lindo pela frente, que eu tinha que abrir meu coração para isso. Em resumo, eu estava num grupo de luto de meninas que estavam passando pelo mesmo processo que eu. E a gente começou a conversar sobre isso, sobre comunicação. Quem já fez, quem que não fez, mas será que é verdade? Será que não é? E eu tinha já feito um curso de comunicação, mas nunca tinha praticado. E aí foi aí que eu comecei a praticar com elas. Eu falei, meninas, vamos tirar a prova agora, porque nada mais do que a opinião sincera de vocês para saber se funciona ou não, né? E aí eu comecei fazendo com os animaizinhos delas, dessas minhas amigas que eu não conheço nenhuma pessoalmente, é tudo conhecidas por internet, né? Por reuniões no Zoom. E foi aí que começou. Eu comecei a fazer as comunicações com os pets dela, a princípio os vivos. Eu não quis mexer com os desencarnados, por conta que era muito sensível mexer com isso, né? E aí foi dando certo. E elas falando, não, Ana, realmente não bateu, não, isso que você falou é isso mesmo. E foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu fui ver, eu já estava retomando meus estudos de novo, voltei tudo do zero, refiz meus cursos de Reiki, fiz o mestrado no Reiki, fiz outros cursos de comunicação. Quando eu fui ver, eu passei praticamente 6 meses estudando, até me sentir realmente preparada, né? Eu falei, vamos ver, né, no que vai dar. E aí foi assim que tudo começou. Aí nasceu o Pata Sagrada, bem assim, timidamente. E aí foi indo, foi dando certo. E hoje estamos aí, gente, continuando espalhando o amor e honrando a memória da Laurinha e da Luísa. Em cada coraçãozinho que eu consigo aquecer, cada pessoa que eu consigo transmitir uma paz pro coração. E para mim esse é meu, assim, é a maior recompensa. É como se realmente eu estivesse honrando a memória delas todos os dias. E eu tenho certeza disso. Assim, quero dar boa noite quem está entrando. Muito Boa bom ter noite, gente. vocês. Tem uma galera que estava com a gente na semana passada e está aí, então Oi, tá ainda, gratidão. caindo. Obrigada por terem voltado. Gratidão, gratidão, gratidão. Joyce, beijo. Então, assim, Ana, vamos lá, do início, né?
o que é a comunicação intuitiva, né? Como que isso é feito? E aí você falou que faz com os animaizinhos que estão nesse plano, né? Os encarnados e também com os que já partiram. Então, como isso é feito? Como é feita essa comunicação intuitiva? O que é essa comunicação? Então, na semana passada, eu até comecei a explicar de uma forma assim, tentando explicar o mecanismo da comunicação, né? Porque até então a gente fala. Ai, obrigada, Raquel. Ai, que Beijo lindo! para as crianças. Até então a gente explica de uma forma assim didática. A comunicação intuitiva é a comunicação entre consciências, a comunicação telepática, né? E é o que eu comentei semana passada também. Se você for jogar no Google, pesquisar mais sobre o assunto, aqui no Brasil, a gente não tem uma leitura sobre comunicação intuitiva. A gente vê pessoas oferecendo cursos, né? Vê só querendo vender cursos, livros falando sobre cursos, mas não tem. Então, tudo que eu busquei de comunicação intuitiva foi em livros estrangeiros. Inclusive, o que eu mais aprendi foi lendo livros estrangeiros, porque aqui no Brasil não tem nada. Então, assim, de uma forma didática, que eu sempre falo também, na comunicação, não se envolve religião, porque tem muita gente que acha que está o espiritismo envolvido, né, na comunicação intuitiva. E não, tem muitos espíritas que não acreditam em comunicação intuitiva. E não tem nada a ver. E como eu mencionei na semana passada, mas a pessoa tem que acreditar que o animal tem uma alma, que o animal é um ser senciente, que ele tem sentimentos. Então, assim, se a pessoa não acreditar nisso, então ela não vai acreditar na comunicação intuitiva, porque todas as criaturas de Deus têm alma, sim. Uhum. Então, o mecanismo da comunicação é uma coisa que todo mundo pode fazer. Você não precisa ter mediunidade, você não precisa ter nenhum dom para fazer uma comunicação intuitiva. E ela nada mais é do que você fazer uma comunicação telepática com o animal. Só que assim, você vai estar falando, eu, por exemplo, eu vou estar falando com um animal que eu não conheço, que eu não sei nenhuma história dele anteriormente, eu não sei nada daquele animal. Então a comunicação vai ser 100% efetiva? Não. Ela vai ter algumas falhas. Primeiro, porque eu vou estar recebendo aquela mensagem segundo o meu conhecimento de mundo naquele momento. Ah, mas o animal, como que o animal fala com você? O animal fala português, ele fala na sua língua? Que língua que ele fala? É a língua da telepatia. Então, assim, quando você está recebendo uma mensagem via telepatia, ela é uma linguagem universal. Então, não significa que o animal está falando português comigo. Ele está falando a língua dele e a minha mente está decodificando aquilo. Então, ela pode ser recebida por meio dos 5 sentidos, né? Eu tenho mais facilidade de receber por meio das palavras mesmo, né? As imagens que eu recebo, elas vêm muito aleatórias, então eu não consigo receber imagens assim 100% fiéis. E aí até a gente fez, eu até fiz um exercício meio basiquinho semana passada para vocês mais ou menos tentarem entender como é que é esse mecanismo, né? Do brinquedinho, que nem, por exemplo, se eu estou conversando, fazendo essa comunicação com o animal por telepatia, como que eu recebo isso? Eu recebo em forma de pensamento, mas vem muito rápido. Tanto que eu já recebi mensagem, né, de pessoas perguntando: ah, mas como que você sabe que não é o seu pensamento? Como é que você sabe que você não está imaginando? Eu não tenho como saber. Eu vou recebendo e vou escrevendo. Eu vou escrevendo sem pensar, sem julgar, sem pensar, ai, mas será que é isso mesmo? Ah, mas será que a pessoa vai gostar? Ah, eu vou só escrevendo, vou escrever, tanto que depois para eu entender o que eu escrevi, só Jesus da causa. E vou escrevendo. E aí tem coisas que vêm aleatórias, eu também anoto e coloco com ponto de interrogação. Então, por exemplo, como que funciona mais ou menos, né? Tentando falar de uma forma mais assim. É como se fosse alguém contando uma história para você, e você vai imaginando aquela história. Você vai fazendo aquele filme na sua cabeça. Não que seja uma imaginação, mas é mais ou menos assim que você vai recebendo, né? E, por exemplo, com relação às imagens, né? Porque às vezes a gente coloca coisas que a gente vê que não ficam muito claras, e às vezes a pessoa pergunta para mim, né? Ah, mas essa pessoa que você viu, ela usava óculos? Ah, mas você viu se esse cachorro que apareceu para você é macho ou fêmea? Eu não consigo identificar essas coisas na comunicação, né? Então, que nem, por exemplo, se eu falar, né? Que nem eu comentei na semana passada. Se eu falar assim para vocês, gente, a Laurinha, ela adorava brincar com um ratinho
amarelo. Ela tinha esse ratinho amarelo e ela jogava ele para cima e para baixo. Cada um de vocês, nesse momento, vai visualizar como que é esse ratinho amarelo, como que ela deve estar brincando com ele. Então, é mais ou menos assim que a gente recebe, né, a mensagem telepática. O animal transmite para a gente e a nossa telepatia, que recebe essas mensagens, vai recebendo conforme o nosso conhecimento que a gente tem naquele momento. Ou seja, eu não conheço nada daquele animal. Então, assim, não tem como eu descrever coisas perfeitas do que ele está me mostrando. Agora, por exemplo, do que ele está falando, dá para receber mais claramente, né? Coisas que eles falam. Só que na comunicação, o animal vai falar só aquilo que ele acha que ele tem que falar, o que ele acha necessário. Então, muitos tutores se decepcionam com a comunicação porque eles criam aquelas perspectivas e o animal fala aquilo que ele acha que tem que falar. E como eu comentei na semana passada também, né? Muitas vezes são tapas na nossa cara que eles dão. São coisas que eles falam, acorda para isso, acorda para aquilo. Às vezes eles falam mais do tutor em si do que dele mesmo. Às vezes eles falam, eu tô bem, olha para você. Eu tô bem aqui do jeito que eu tô, eu sei me virar, olha para você. O problema tá com você, não tá comigo. É mais ou menos assim Legal. que eles falam, né? As mensagens, né, que eles transmitem. Legal. E assim, é, tudo isso pode. Tem diferença? Vamos lá, tem diferença nessa comunicação para os animais que estão encarnados para os animais desencarnados? Se tem diferença para fazer a comunicação? E como eles se comunicam, né? É da mesma forma? O processo é o mesmo. Para Tá. fazer a comunicação intuitiva, eu sempre tenho a minha preparação de concentração que eu faço antes. Então, quando eu vou fazer uma comunicação, eu fico uns 20 minutos em meditação para silenciar a mente, para silenciar os pensamentos e poder me entregar 100%. Então, às vezes, as pessoas ficam meio bravas comigo quando elas querem agendar e eu não tenho mais, eu estou com horário só para fevereiro para comunicação intuitiva. Porque eu não acordo e fico o dia inteiro fazendo comunicação intuitiva. É um trabalho, eu tenho que ter tempo para fazer as outras terapias, que também tem os reikis, tem as outras terapias que faz com os animais, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma comunicação intuitiva, leva em torno de 2 horas e pouco. Entre me preparar, entre fazer a comunicação e depois preparar o relatório para mandar para o tutor. E eu não faço com pressa, eu faço com calma, eu faço com amor, eu faço com carinho. Eu não faço tipo, ai, vem comunicações, vem, quanto mais vir, melhor para eu fazer. Não, eu quero fazer com calma, com amor. E filhote, já respondo para você essa, Jéssica. Então, a preparação pré é a mesma, né? Só que quando a gente vai, eu particularmente, eu acho mais difícil me comunicar com um animal encarnado do que com um animal desencarnado. Porque o animal encarnado, às vezes ele tá lá agitado, às vezes ele não confia na gente. Então, aqui nem a gente, cada animal tem a sua personalidade. Tem animal que é mais quietinho, que não quer falar. Tem animal que não confia no comunicador. Tem animal desconfiado. Tem os tagarelas que já quer falar tudo, que já quer me mostrar tudo, que já até me convida. E tem os mais quietinhos. Então, assim, então depende também da personalidade do animal, depende da idade do animal, do nível de socialização que ele tem para a comunicação fluir. O processo de começar a falar com o animal é o mesmo. O desencarnado, às vezes acontece da comunicação não fluir. Porque às vezes o animal, às vezes naquele momento, ele está em alguma missão, ou ele está fazendo alguma outra coisa. Então, toda vez que eu vou começar uma comunicação com o animal desencarnado, eu peço permissão para o eu superior dele, eu peço permissão para os mentores espirituais dele, e que seja feita a vontade de Deus naquele momento, porque eu sei que aquele animal agora ele está num outro patamar. E quando eu recebo as comunicações de desencarnado, a primeira coisa que eu vejo é onde eles estão. Então, a primeira coisa que eles me mostram já é onde eles estão naquele momento. E normalmente eles sempre me recebem felizes, pulando, ansiosos para dar notícia, para falar, olha como eu tô bem, olha como... Tem uns que a primeira coisa que falam, olha, fala para a mamãe que eu tô respirando. E aí depois a pessoa fala assim, Ana, ele morreu porque ele não estava conseguindo respirar. Fala para a mamãe que agora eu consigo pular de novo. E aí começa a fluir, né?
Mas é o mesmo procedimento. O que eu sempre indico, que nem tem comunicadores que fazem comunicação no mesmo dia que o animal desencarna. Quando me procuram, eu já falo que eu não faço. Eu prefiro dar um tempinho de uns 10, 20 dias, que é para dar tempo do animal se situar. Porque ele passa por um processo também, quando ele desencarna, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar esse tempo, né? E deixa eu só responder. Obrigada, Sim, Jéssica, sobre o filhote, da comunicação com o isso. filhote. Tá. Então, o filhote depende muito, assim, que nem eu falo, da personalidade. Por exemplo, se você fizer, Jéssica, a comunicação com o filhote, ele tanto pode falar um monte, ou ele pode ainda estar confuso ainda, misturar a vida dele, que ele era antes de voltar como filhote, como a atual. Então, eu já fiz com filhotes que eles ficaram meio confusos, não sabia, aí misturou tudo. Tanto que quando eu mandei para a tutora, na verdade, esse foi um caso que esse animal tinha reencarnado e ela desconfiava que era o animal dela que tinha voltado como filhote. Quando eu mandei a comunicação para ela, ela falou assim: ah, mas Ana, tudo que está escrito aqui era da minha outra cachorra que morreu. Tudo que está falando aqui é da minha Caramba. outra cachorra que morreu. Ela falou: então agora nada mais do que me certifiquei de que era ela mesma que voltou, né? Ela falou: tudo que está escrito aqui é a outra cachorra, é a vida da outra cachorra. Então dá para fazer com filhote, sim, mas aí vai depender muito, assim, de como que tá a cabecinha dele, né? Aqui, ó, tem outra pergunta. Tem algum critério para eles serem escolhidos para uma missão ou todos têm um plano espiritual? Eles ficam com seus guias sempre? Então, eu não sei se tem algum critério para eles serem escolhidos, assim, para alguma missão, né, em específico. Mas, assim, a experiência que eu tô tendo fazendo as comunicações é que tem animais que eles voltam rápido, porque às vezes a gente ouve muito por aí que o animal volta rápido. Os animais não ficam muito tempo, eles voltam. O que eu tenho percebido da comunicação é que não. Tem animais que sim, que voltam rápidos. Tem animais que falam que não precisam mais voltar para a Terra, porque embora eles não precisam passar por provas e expiações, igual a gente, eles passam por provas e experiências. Então eles também têm as experiências deles aqui na Terra. E aí o que acontece? Então tem animais que falam, eu não preciso mais voltar, porque eu não preciso mais passar pelas experiências da Terra. E tem alguns que têm diversas missões. Alguns, por exemplo, falando das comunicações que eu fiz, alguns têm a missão de auxiliar animais que morrem abatidos, né, esses que morrem nos abatedouros. Alguns têm a missão de auxiliar no desencarne de animais que passam por mortes em laboratório, teste de laboratórios. Tem animais que já falaram que ajudam crianças que falecem, né, de doenças como câncer, por exemplo, Sim. que eles ficam com elas no momento que elas retornam, né, para a pátria espiritual. E são muitas missões, assim, que eles têm, né? Mas, assim, não tem um critério. O que eles falam é que eles também estão em constante aprendizado e evolução, assim como a gente. Que eles falam Isso. que eles também precisam trabalhar, que ninguém fica ocioso. Na verdade, assim, a Holistic, né? Ela existe, e foi quando a gente se conheceu fazendo esse curso, que eu também fui buscar o reiki que pudesse ajudar, auxiliar a minha gatinha Pandora, né? Uhum. Tanto que o símbolo da Holistic é a Pandora, né? A Pandora, ela veio para mim com felve, né? A gente descobriu quando adotou, então a gente acabou descobrindo essa felve. E eu fui buscar, eu já era terapeuta, e fui buscar dentro das terapias que pudessem auxiliar nesse tratamento. Foi quando eu conheci a Ana, porque a gente foi fazer um curso de Reiki Usui, eu era reikiana xamânica, já mestre xamânica, mas fui fazer o Usui para auxiliar os pets, né? A gente poder auxiliar a fazer esse trabalho. E aí desenvolvi aromoterapia, cromoterapia para lidar com pets, né? É, E o que a gente percebe com essa relação à parte espiritual, né? E esse retorno à família, que as pessoas perguntam muito como é isso, né? E aí eu fui estudar também muito isso na área do espiritismo, né?
kardecismo principalmente, que os animais, os pets, né, os nossos animais, eles têm realmente essa missão, cada um tem uma missão. E eles vêm e aceitam vir, né, numa família, porque eles têm algo para ensinar para essa família, Exatamente. ensinar para essas pessoas. No meu caso, a Pandora, ela me ensinou completamente o desapego, onde eu aprendi que a gente não é dono deles, que a gente tem mania de Isso. falar, eu sou dona do fulano, né? Eu sou dona da Pandora, né? A Pandora é minha gata, né? Eles não são nossos, como a gente fala, né? Dessa forma. E então ela me ensinou desapego, ela me ensinou que a gente não tem controle sobre nada da nossa vida, que as Uhum. coisas acontecem porque elas têm que acontecer, elas têm uma razão para acontecer. Então, são aprendizados que esses pets, né, os nossos pets, eles vêm para a gente para isso. Então, cada pet, em cada lar, em cada casa, em cada família, ele tem uma missão, que Isso. pode ser uma missão, né? É, é, que a gente vai aprender algo com eles, e no desencarne, quando eles vão para o outro plano, e aí cada um, né, segue o seu caminho, ou retorna para essa família, porque também tem que uma nova missão para essa família, que quando eles retornam também com uma nova missão para a gente. E é um presente, gente. Quando eles retornam para a gente, se sinta assim presenteado com isso, porque esse retorno mostra que ele ainda tem, né, coisas para nos ensinar, sim, muita coisa para a gente aprender com ele, sim, e Sim. é amor, né, amor puro, isso. Então, essa parte espiritual, a pergunta que eu ia fazer, que deixaram para eu fazer, era exatamente sobre isso, a questão espiritual, né? Se eles retornavam para a família, como eles retornavam, a identificação, são detalhes, né? Que o tutor ele começa a A perceber, e reconhecer. a comunicação intuitiva ela age, né, dessa forma, né? Ela vai fazer com que o tutor realmente faça essa conexão, entenda essa conexão. É diferente até da constelação. A constelação para pets, eu trabalho com constelação, né? Então, a constelação para pets são pets encarnados. A gente trabalha com os pets encarnados, não desencarnados. Mas numa constelação Uhum. de tutor, pode aparecer um pet desencarnado. Desencarnado. Então, Uhum. assim, para vocês verem quantas terapias são, é um mundo assim tão abrangente que a gente trata, né, com a família, com os tutores e com os pets. Tem um monte de pergunta aqui. Eu fui falando e o pessoal foi perguntando. Vamos ver aqui o que a gente tem para. Como eles escolhem vir para nossa família, é o que a gente acho que já falou, é porque realmente é uma missão, né? É É uma uma missão. missão, isso. É uma missão mesmo para ensinar principalmente a essa família, tá? E a Maia colocou, eu sinto uma ligação gigantesca com meus pequenos. Maia, sempre. É É, pode ser, gigantesco, né? pode ser também missões de vidas passadas, porque às vezes a gente teve outras vidas com esses animais e nessa vida a gente volta com eles também. Então pode ser uma identificação de almas quando a gente tem essa ligação tão forte, né? Então é uma ligação de almas também. Então, como a Érica falou, né? Na verdade, não são eles como que eles escolhem, né? Eles têm essa missão, né, com a gente de vir para mostrar alguma coisa para a gente, para ensinar, né? Alguma coisa para a gente. A Iris botou assim, Ana, existe um intervalo ideal entre uma comunicação e outra com o mesmo animal? Animal vivo, Íris, ou desencarnado? Porque se for um animal desencarnado, normalmente eles até pedem para o tutor voltar a falar com eles, né? E aí, normalmente, quando o tutor me pergunta, eu falo assim: olha, vamos dar um intervalinho de uns 2 meses, pelo menos, né?
porque eles também têm a evolução deles lá, porque eles também têm as atividades deles lá. E eu acho que a gente não pode ficar interferindo também o tempo inteiro na evolução deles, né? Querer fazer uma comunicação toda semana. Já com o animal encarnado, não tem problema, você pode fazer assim, por exemplo, você perguntou alguma coisa para ele numa semana, por exemplo, vou fazer uma comunicação para avisar que ele vai ter que ir ao veterinário, que ele vai ter que passar por alguns procedimentos, tudo. Aí na semana seguinte, você quer saber como que ele se sentiu com relação a isso. Pode ser feita uma nova comunicação. A não ser que o animal, na hora da comunicação, ele fale, não quero falar, não precisa saber de mais nada, eu tô bem. Aí a gente respeita, porque tem animais que já falaram. Tô bem, não quero falar, tá tudo bem, me deixa do jeito que eu tô, não quero ser incomodado. Então, a gente respeita muito também o livre-arbítrio deles, né? Sim, sim. A Jéssica botou assim, fizemos a comunicação com a minha naná há 15 dias e foi como se ela mesma estivesse me falando tudo. É muito Ai, a égua, incrível. Naná, Só tem que foi. agradecer. A É Naná é uma incrível, égua gente. que nós fizemos a É comunicação. que A Jéssica bacana! salvou a vida dela. Eu fiquei sabendo depois, né? Porque ela falou que ela foi salva, né? Pela Jéssica. Eu até sabia que ela tinha mencionado que ela sempre adotava animais, né? Mas a Naná, eu pensei que ela tinha sido só adotada, mas não que ela corria o risco de ser abatida, né? Caramba! É, É a Chuchuca personalizados. Meninas, por que em alguns casos eles voltam em outra família, mesmo que tivesse tido muito amor? porque a missão aonde eles tiveram muito amor foi cumprida. Então, assim, ali vocês já entenderam o que tinha que acontecer entre vocês, né? A missão foi cumprida. Então, de repente não, a outra família agora está precisando desse amor, de tudo isso que esse animal mostrou para a família anterior, para essa nova família. Já teve muitos É, casos assim. sim. E assim também, é o livre-arbítrio deles também. Eles também, quando decidem, né, retornar para a mesma família, vou dar um exemplo para a mesma família. Não quer dizer que aquela família ainda precise aprender. Não, é porque às vezes eles retornam para essa família porque eles querem retornar para ela, né? São novas missões, novas experiências, né? Um novo, Sim, vamos botar assim, viver coisas até que eles não viveram. Por exemplo, eu sim. vou dar um exemplo assim bem prático, gente. A Ana sabe disso. Eu tenho certeza que a minha Pandora voltou numa gatinha que apareceu aqui no meu quintal. As características assim são incríveis, eu sinto isso, né? E assim, hoje ela tem uma outra condição de vida do que a Pandora. Um exemplo prático, ela não estava se sentindo bem. Eu levei hoje no veterinário para ver o que estava acontecendo. O veterinário falou, Érica, ela não tem nada e tal. Ela falou assim, vamos testar? E eu, desde que eu tenho ela, eu não quis fazer o teste para não vivenciar uma possível FeLV novamente. E eu falei Tá. assim para a veterinária, não quero testar, não quero. E ela falou assim, a gente precisa testar. E ela fez o teste. Gente, a gente é humano, né? E o coração fica desse tamanhozinho assim, ó. Porque eu achei, sabe, quando você acha que vai vir aquele filme todo de novo? Que vai Uhum. passar por tudo de novo? E aí deu negativa. Então, é assim, graças a Deus, nossa. E ela, quando deu negativa, eu falei, caramba! E ela tá vivendo um novo. Porque ela veio numa condição, num outro momento, e foi desafiador para ela também, lógico, né? Uhum. Ela me ensinou muito, mas aquilo ali também foi um aprendizado muito grande para ela. E hoje eu tenho certeza que ela retornou saudável. De uma outra forma, ela está vivenciando coisas assim que ela não teve essa oportunidade, porque ela ficou muito tempo aqui, ela ficou menos de 2 anos aqui nesse plano, né? Então hoje ela já está vivendo coisas que ela não teve a oportunidade de Que ela não viver. teve oportunidade. Então você vê como é incrível. Ela voltou não por ou que eu tenho uma nova missão, talvez até tenha, mas ela voltou num outro momento até para ela mesma. Então, Sim, assim, o voltar para uma outra família ou ir para uma outra família não é sinal de menos amor.
Não é sinal disso. É que realmente a outra família necessita daquele pet naquele momento. E aí ele se faz, eles são os anjos. Ele se faz presente numa outra família, não é porque ele não ame a anterior. É porque a missão dele é ajudar pessoas, é ajudar Uhum. no nosso processo de evolução. Então, por isso que retorna, às vezes, numa outra família, e a gente, se tiver contato, às vezes a gente identifica muito rápido, o nosso coração é incrível. Então, a gente Sim. consegue identificar e até questiona por que não voltou para mim. Mas não é falta de amor, é porque a missão dele, por serem tão especiais, por terem várias missões, porque ele, como a Ana falou, eles têm várias missões, né, diferentes aí. Isso. Então, a missão dele naquele momento é auxiliar aquela família. Vamos ver se tem outra aqui. Minha cachorrinha virou estrelinha há 7 meses. Até hoje eu não acredito. Ela tá me fazendo muita falta. Meus filhos falam para arrumar um outro cachorrinho, mas não sei se é o momento. Tem como saber? Como assim, Gé? Você quer saber Se é o momento dela conseguir. Acho que de para voltar o realmente mesmo cachorro? adotar um outro cachorrinho. Tu responde ou respondo? Ah, não, que eu tava tentando entender se ela queria que a mesma cachorrinha voltasse, se teria como saber, né? Se Ah, é a tá. mesma. Não, acho que ela quer. Porque como os filhos estão insistindo que ela adote, acho que ela quer saber se é um momento, sabe? Se tem um momento para isso. Eu acho que não, já que nem, por exemplo, as minhas desencarnaram ano passado, né? Que nem eu falei, com 2 meses de diferença. Vai fazer praticamente 2 anos que elas partiram. E eu não me senti preparada para adotar outras ainda. E não tô me obrigando, não tô. Muitas pessoas já me falaram, você tem que adotar outras, precisa adotar outras, não sei o quê. Eu acho que tem que ser no seu tempo. Você tem que se sentir preparada. Eu também sou contra da pessoa aparecer do nada com um animalzinho e dar para você achando que aquilo vai te fazer feliz, que aquilo vai te satisfazer naquele momento. Porque eu acho que é um momento seu, é um momento que o seu coração vai te dizer, eu estou preparada, agora eu quero um outro animalzinho, né? Não se obrigue, não ache que tem um momento certo, que você precisa, ou que você precise ter outro para suprir. Segue o seu coração, não o que as pessoas estão falando que você tem que fazer. Eu concordo plenamente. Aqui, na verdade, quando eu perdi a Pandora, né? Eu falei que eu não queria mais também. A primeira coisa, eu acho que é essa negação, né? A gente não querer. Falei que não queria. E um ano depois, foi um ano e pouco depois, apareceram 3 gatinhos na minha garagem. E eu falei que eu não queria me envolver, né? Mas na realidade acabei me envolvendo e eles estão aqui comigo, né? Então, eu acho que já é o seu momento, é o que a Ana falou, é o seu coração, sabe? Você não tem que fazer porque pessoas estão falando para você fazer. Mas você vai encontrar o momento certo, você vai encontrar o pet certo para você, sabe? Exatamente. Seja o retorno do seu ou não. Experiências novas, outros pets também vêm pra gente. Então, assim, você vai sentir dentro do seu coração, como a Ana disse, dentro do seu coração, se é momento ou não, sabe, dessa adoção. E aqui tem uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo depois que o animal desencarna, ele pode voltar? Então, a cozinha do bem não tem, assim, não tem um tempo certo É, para ele voltar, né? Como eu tinha comentado, tem pessoas, né? A gente ouve muitos comentários de pessoas falando, os animais voltam rápido, eles retornam rápido. Não tem um tempo certo de meses, de anos. Tem animais que não voltam mais, tem animais que não precisam mais voltar, tem animais que voltam em meses, tem animais que demoram anos. Então, não tem, assim, em dias, não tem como um animal reencarnar em dias, porque ele precisa passar pelo processo de gestação da mãezinha dele. Ele é uma alma, aquela alma vai pro ventre lá da mãezinha dele, vai passar pelo processo de gestação. Eu não sei quanto tempo que um cachorro fica, não sei se são 2 meses. Então, menos do que dois é. meses, né? Que seja 2 meses um cachorrinho, não sei, ele não vai É voltar. mais um pouquinho, acho que 3, 4 meses, eu acho.
Porque a gente ouve muitas pessoas que falam, eles voltam em dias. Pela comunicação, o que eu tenho percebido, então não tem um tempo exato. É, Seja meses, anos, e tem os que não voltam mais também. A sim, Luísa sim. disse, a Luísa, minha outra gatinha, ela disse que não volta, que ela não precisa mais voltar para a Terra. E a Laurinha, eu tô esperando ela voltar para mim, que ela disse que vai voltar. Tô Uma esperando o hora tempo vai. certo. É. É o momento, gente. E É, é assim, é muito pessoal isso, sabe? E às vezes a gente nem quer. E eles aparecem, porque é o momento. E é o momento assim. Jé, ela falou assim: muito obrigada por falarem isso, trouxe uma carinha no meu coração, me senti egoísta. Não se sinta egoísta. Por quê? não, Viver o luto é muito importante. A gente viver o luto. Cada momento, cada dia. Se você sentir vontade de chorar, chore. A saudade, ela tá aí. Ela tá presente na gente, sabe? Então, viver o luto faz parte do nosso processo de cura. Então, sinta-se amada por você, egoísta de forma nenhuma você, de forma nenhuma. Então, viva o seu momento. E na hora que você sentir realmente de verdade que é o momento, você vai saber. E aí você vai estar exatamente. curado. E vou te falar, vai estar curada do luto. Mas a saudade, os momentos, as lembranças, elas continuam. Exatamente. Às vezes Elas a vão gente quer continuar. adotar, né? Às vezes a gente quer adotar um animal tão rápido para não se sentir egoísta ou para achar que a gente precisa substituir a dor pela outra, que é como se a gente jogasse uma sujeira por debaixo do tapete e aquilo ficasse lá escondido, né? Mas quando tiver que aparecer, eles dão um jeito de chegar até a gente. Isso Seja aí. adotando, seja aparecendo, fazendo uma história bem rapidinha aqui, apareceu um. Minha mãe tem vários gatos, cachorro, tudo, né? E recentemente apareceu um lá, um amarelinho, que eu até posto de vez em quando para vocês. Ele simplesmente apareceu na casa da minha mãe. Ela estava lá em casa e umas meninas tocaram a campainha. Dentre muitas casas que tem lá na rua, tocaram a campainha da casa da minha mãe. Ai, a senhora não pode ficar com esse gatinho porque ele tá na rua, a gente tá com medo dele ser atropelado. Aí minha mãe falou: ai, não, né? Já tô cheio de gato. Aí tem um buraquinho no portão dela. Ela disse que enfiou a mão assim. Na mesma hora, o gatinho pôs a mão em cima da mão dela. Ah, meu Deus. Ela abriu o portão para ver o gatinho e ela viu os olhos de uma outra gatinha nossa. Só Nossa. que depois eu fui fazer a comunicação com ele, porque quando esse gatinho chegou na casa da minha mãe, o cachorro mais velho se apaixonou por ele. Tem outros gatos na casa da minha mãe, mas ele cismou com aquele gatinho. E o gatinho desse tamanho. E ele ficava o tempo inteiro do lado do gato, o tempo inteiro do lado do gato. E a gente não entendia. E aí eu fui fazer a comunicação com ele, com o cachorro, para perguntar se o gatinho era a Juju, que era uma gata da minha mãe. Ele falou: não, ele não é nenhum gato da casa. Eu conheci ele lá, ele é meu parceiro de lá da espiritualidade. Falei: ué, a gente esperou ele crescer um pouquinho, porque ele estava filhotinho, e eu fiz a comunicação com ele. Falei: ele chama Coquinho. Falei: Coquinho, você já fez parte da nossa família? Ele falou: já. Eu fui o cachorro de vocês há 30 anos atrás. Olha. Ele falou: eu era um cachorro, vocês me deixavam na corrente. Naquela época a gente tinha aquela visão ignorante de não deixar o cachorro para a rua e deixava ele preso lá na corrente. Praticamente o dia todo preso naquela corrente, colocava comida, colocava água, mas não era por maldade, era por ignorância mesmo, né? E aí ele falou assim que ele passou esse tempo na espiritualidade, trabalhando na espiritualidade, e que falaram para ele: agora é o tempo de você voltar para essa família. Agora eles são outra família, eles estão com outros aprendizados e é o tempo de você voltar. E ele era um Olha isso, cachorro, gente. e ele apareceu lá na casa da minha mãe, do nada surgiu. Gente, é incrível. Esse nosso universo, né? Esse mundo espiritual, ele é incrível, né? Aqui, Gé, muito obrigada. E Iris, seguir o coração é isso mesmo. Acredito que o Isso momento mesmo. certo será muito claro. Às vezes, nossa, menina, está chegando. Digo que não estou substituindo minha Ah, filha, mas sim vamos construir uma nova história.
E é isso, meu coração sentiu e minha Raika me disse na comunicação que devo me Foi, permitir. Que legal! foi. A O Raika era pessoal, uma cachorrinha da Jéssica que desencarnou, uma Yorkshire, né, Jé? E a Jéssica pediu para perguntar se ela ficaria chateada se a Jéssica pegasse uma outra Yorkshire. Ela falou, se joga. Não com essas palavras, né? Mas meio que, né, se joga. ah, muito legal, gente. Isso aí, deixa eu ver se tem mais aqui. A Lídia, ai, coisa mais linda. Deixa eu ver aqui. Vê se tu enxerga mais alguma, Ana. Eu tô ansiosa, esperando o dia para fazer a comunicação com meus gatos. Ai, Mari, Toda é arrepiada aqui. verdade. A Mari já tá É, marcadinha pra gente fazer, dois gatinhos. Eu lembro só do nome do ai, nego, o outro eu esqueci, acho que é o... Eu lembro só do nome do nego, o outro eu esqueci o nome, Mari. ai, gente, muito legal. Olha, é incrível, né? Uma pergunta que me enviaram foi sobre. Foi a Stephanie, hoje ela não está participando, porque ela está viajando, mas ela estava com a gente na semana passada. E A ela Stephanie tava, queria. é. Aí ela falou que depois ela vai assistir a live gravada, que ela quer muito. E aí ela perguntou se os pets, né, são capazes de sentir e nos proteger energeticamente, né, de ataques energéticos, né? São. Inclusive, é o que eles mais fazem. O que eles mais fazem. Se a gente vê um animal na natureza, um animal que vive e cresce na natureza, um animal selvagem, ele dificilmente você vai encontrar um animal que tem as doenças que os nossos animais domésticos têm. Por quê? Porque nada mais, porque como eles estão convivendo com a gente no ambiente doméstico, eles se sentem na obrigação de proteger a gente, de absorver os nossos desequilíbrios, né? E eles fazem sim, muito isso. Só que assim, não generalizando, porque às vezes tem gente que fala, eu tive um câncer e meu animal. Não, era para eu ter um câncer e meu animal que teve, era para, né, enfim. Tem gente que acha Sim, que o animal teve a doença porque era para a pessoa. Não, também não é assim. Às vezes o animal ele tem aquele câncer porque ele tem que passar por aquela experiência de ter um câncer, isso, né? Ou às vezes pode ser também, não que é, né? Tudo que a gente está falando são coisas que podem também acontecer. Às vezes o animal ele absorve tanto do tutor e ele não transmuta, ele não põe aquilo para fora. E a gente tem um campo energético. Tudo passa primeiro pelo nosso campo energético, né? Então, se a gente não cuidar desse campo energético, vira uma doença física. Então, o que acontece com o animal, às vezes, é isso. Ele absorve tanto do tutor, absorve, e não transmuta, então aquilo vira uma doença. Mas não significa que o tutor ia ter aquele câncer, mas ele não teve porque o animal teve. Então, sim. eles espelham, sim, eles espelham, eles nos protegem, eles são nossos guardiões, mas eles não sabem depois transmutar, eles não sabem pôr isso para fora, eles só sabem pegar para eles. É verdade, é verdade. É muito, gente. Isso aí acontece assim sempre. Eles acabam, que eles querem ajudar tanto, né? Auxiliar tanto que eles acabam às vezes acumulando. E o bacana, assim, é a gente perceber isso e tomar cuidado, né? A gente manter a nossa casa sempre equilibrada, né? Nos mantermos equilibrados, nossos corpos e também os nossos pets. Por isso que quando a gente faz o reiki, né? A gente equilibra. Uhum. Equilibra o tutor, equilibra o pet, equilibra a Sim, família, Maria. equilibra a casa, né? A gente equilibra. Porque precisa desse equilíbrio. A Pequitita, como eu falei para vocês, ela estava meio mal, né? Domingo, sem comer. E foi incrível. Eu até postei esse vídeo. Ela estava sem comer, estava muito amuada. Eu falei assim pro meu esposo, vou fazer o reiki nela, vou usar cromoterapia e fiz. E ela ama, ama. Aliás, os três amam. O Salem que não gosta muito do reiki ficar muito perto, não, só de longe. Mas Uhum. ela ama. Ele é incrível. Ele, não, ele tem que ser de longe. Mas ela não, ela ama. E aí, quando eu fiz o reiki, né? Fiz a conexão com ela, aquilo tudo. Ela levantou depois e foi imediatamente comer e beber água. Aí meu marido falou assim: se as pessoas entendessem, né, e vissem isso, acreditassem nisso, nossa, é incrível. Ele mesmo falou: é incrível, porque foi assim imediato.
fiz o reiki, fiz o tratamento, ela levantou e foi comer. E a gente está tratando ela, né? Eu tô tratando ela com reiki, né? Com as terapias. A Ana, eu botei lá o nome para Ana mandar reiki, pedir pro pessoal, né? Mandar energias positivas para ela. Mas, assim, hoje eu tive a certeza que ela tá tendo um espelhamento. Ela absorveu a energia e ela tá tendo. Meu marido tá meio doente. E hoje, quando eu levei no vet, e ela falou, ela não tem nada, deu tudo perfeito. Eu falei assim, ela tá naquele processo dela, de Sim, ajuda. de Ela tá ajuda. tentando ajudar, né? Ela tá ajudando. Então, os pets são assim. Eles querem nos ajudar. E aí, lógico, como eu entendo, e aí eu vou trabalhar de uma outra forma agora para ajudar ela no processo dela, para ela não ficar com essa energia. Mas quando você vê o seu pet amuado, quando você vê o seu pet, né, triste, né, muito quieto, pode ter certeza porque alguém ali está em desequilíbrio, né? A casa está em desequilíbrio, às vezes é o tutor muito agitado, muito ansioso, e ele tá ali, ó, sugando essa energia para te ajudar. E aí é momento de você realmente cuidar dele e se cuidar. E Porque não cuidar. adianta só cuidar do pet, né, Ana? Tem que Uhum. se cuidar também da família, da casa, limpar a casa energeticamente. Então tem que fazer todo esse processo. Deixa eu ver o Sim. que o pessoal comentou aqui. Como ajudar um animal a transmutar essa energia? Reiki. O Reiki, reiki. limpeza É, energética, equilibrar mesmo, né? Equilibrar a casa. Gente, reiki é vida. reiki é vida. É. Reiki é vida. Reiki é amor. Reiki faz essa conexão, né? Com a energia vital. E você ajuda o pet. Não, mas é o que a gente está falando. Não só o pet precisa tratar. Isso. Porque Tem não que tratar adianta o tratar tutor. o pé. E o tutor também tem que se cuidar. Tem que E se são cuidar. coisas simples, gente, assim, é porque, é que nem a gente fala, não tem, hoje, quem não é ansioso hoje em dia, né? Quem não tem ansiedade, quem não tem preocupação, quem não fica nervoso, a gente fica o tempo inteiro, não tem como, né? Mas quando a gente chega em casa, a gente tem que ter um momento de se desligar, né? Já teve pet que falou pro tutor, para de mexer nos eletrônicos um pouco, né? Você está sempre mexendo nos eletrônicos, se desliga um pouco desse mundo de internet, coloca um mantra no YouTube, tem tanta coisa no YouTube, né? Limpeza energética para acalmar a mente. E às vezes a gente fica tão Sim, acelerado que a gente não quer se acalmar, né? E são coisas simples, pegar um livro, ler um livro, tomar um banho, né, de ervas também, sim, ter cristais em casa também, é sempre importante ter cristais, que eles ajudam a transmutar essas energias isso. impregnadas no ambiente. São coisas, plantas, né, amiga, também, plantas também é importante também. Planta. Quem tem animal tem que tomar cuidado, porque tem animal que gosta de comer planta, né? É. Então, mas são coisas tão simples assim que a gente pode fazer para ajudar, né, a transmutar nesse equilíbrio. Mas a primeira coisa é a gente olhar para nós. O Isso. animal, ele é o nosso espelho. O que a gente faz, às vezes até a personalidade deles é parecida com a nossa. Oi, Aninha, boa noite, minha linda. Bem-vinda. A Ana também tem uma docinho em casa. Gente, assim, a comunicação intuitiva é incrível. Os tratamentos, né, energéticos para eles, o reiki, isso traz, assim, isso faz uma diferença muito grande para eles, né? A Oi, minha sapeca. A foi Lilica, mesmo. Lilica é demais. Lilica é demais. A sapeca, ela. Mas, assim, o principal é a gente realmente entender qual é a raiz desse desequilíbrio, né? Para ajudar no processo. E entender a raiz, né, ou sendo do pet ou do tutor, né? Porque, como a Ana disse, alguns pets, a doença do pet nem sempre é um espelhamento do tutor, né? Às Não. vezes é o que ele tem que passar realmente. Porque ele está aqui nesse plano, é como a gente está aqui nesse plano, a gente também tem que passar por coisas, né? Então,
A doença do pet, às vezes, não é espelhamento. A gente consegue identificar, como terapeutas, a gente acaba identificando, né? Quando é e quando não é um Não é? espelhamento, né? Mas nem sempre é. Alguém colocou aqui que achou que o problema do coração do pet, quer ver, ó? Deixa eu botar aqui, ó. A Chuchu botou assim, eu achava que por causa da minha ansiedade tinha sido a causa do problema do coração que levou ele. Então, nem não deve ter sido, não, porque cada um realmente tem a sua missão. Como a gente disse, é a missão. Eles têm a Isso, missão de nos ajudar, sim, mas eles estão num plano, também têm o que aprender, né? Eles também têm o que exatamente. passar, têm o que Eles aprender. também têm. É, E o que a gente, assim, falando a grosso modo, todo mundo, que é o que eles falam, né? Todo mundo vai morrer um dia e eles vão ter que morrer de alguma coisa. Assim como é, a gente também alguma coisa vai levar. Então a gente não pode enxergar a morte deles como um fracasso nosso. É a lei natural da vida, é uma coisa que vai acontecer. Lógico, não estou falando que, nossa, né, que ai, a gente vai aceitar. Não, não é uma coisa que a gente aceita, a gente nunca está preparado, né, para dizer adeus. sim, Mas a gente não pode também se culpar, né, por tudo que acontece com eles ou achar que a doença que eles morreu foi por nossa causa ou foi porque a gente, né, passou para eles. Não, também não é. é. E, gente, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu como era essa comunicação intuitiva, se era diferente para os encarnados e Sim, desencarnados, então você também acabou respondendo. E a outra pergunta que tem aqui, eu acho que. Deixa eu ver aqui, calma aí que eu anotei. Da idade. Mas aí você também respondeu que não é legal fazer filhotes, né? A comunicação, né? Tem que deixar ele crescer um pouquinho. pode ser feita assim, A Tá. gente pode fazer com o filhote, mas a gente não sabe como que vai fluir a comunicação, né? A gente não sabe se ele vai misturar com os acontecimentos dele de antes dele vir, ou se ele pode ser super tagarela e falar, mas dá para fazer sim. O que eu acho viável a gente deixar importante é que tem muitas pessoas que procuram a comunicação para tratar de problemas de saúde do pet, para perguntar por que ele está sentindo determinada dor, por que ele não está se alimentando. Então, assim, sempre deixar claro que a comunicação ela nunca vai excluir um tratamento veterinário. E o Sim. animal, ele tem uma outra percepção da gente. Então, assim, você está achando que o seu animal está sentindo dor, mas você não sabe aonde. Mas ele não vai especificar exatamente o que ele está sentindo. Então, quando a gente pergunta para um animal, você está sentindo algum incômodo, você está sentindo alguma dor? Ele vai falar, eu estou sentindo um incômodo na região da barriga, estou sentindo uma dor, mas ele não. Como você quer ser ajudado com isso? Às vezes ele não sabe, porque como é que ele vai querer ser ajudado com uma dor que ele está sentindo? Né? Então, assim, não descarta a ida a um veterinário. O que pode acontecer, a gente faz a comunicação para tentar entender o que ele está sentindo, o que ele pode estar sentindo. Mas ele não sabe a solução para o que ele está sentindo naquele momento. Não vai descartar uma ida ao veterinário. E outras pessoas também fazem a comunicação para entender medos ou para dar recados. Por exemplo, o pet ele tem muito medo de fogos de artifício, ou ele tem muito medo de barulhos em geral, ou de alguma outra coisa. E pede para fazer a comunicação para entender por que ele tem medo disso, né? E existem eles motivos. Tem animais que têm. Existe o medo saudável e o medo de pavor. Porque se o seu animal, quando tem fogos de artifício e ele de repente só se enfia embaixo da cama e fica escondidinho, mas ele tá respirando normal, ele tá normal, só tá escondido, é um medo normal, porque todos nós temos medos, né? Uhum. Mas se é um medo que paralisa, que deixa ele com o coração acelerado, se muda a respiração dele, aí sim é uma coisa que precisa ser tratada. Então, às vezes, eles sempre explicam, às vezes são traumas passados, traumas no útero da mãe, né? Quando eles têm medo de alguma coisa. E quando a gente faz a comunicação, eles explicam: olha, eu tenho medo porque quando eu era pequenininho, eu ficava do lado de fora de casa e ouvia muitos barulhos. Então agora eu tenho gatilhos quando eu ouço barulhos. Então, por mais que eu explique para o pet, agora tá tudo bem, você tá seguro, você tá protegido, esses barulhos não vão te fazer mal, você tá seguro, você é amado.
No dia seguinte, ele não vai estar lá super feliz aceitando os fogos de artifício. Então, não é assim, medo, gente, medos, bloqueios, eles precisam ser tratados. Que nem, por exemplo, Sim, eu tenho pavor de barata. Se a Érica chegar para mim e falar, olha, Ana, não precisa ter medo da barata. Ela não vai te fazer nada. Ela é inofensiva. Eu sei, mas eu tenho pavor. O que eu vou fazer? Não vou arrancar o medo de mim? Não. Então, com o pet também é a mesma coisa. A gente não tira medo do pet com a comunicação intuitiva. A gente não faz ele mudar de personalidade com a comunicação intuitiva. Ela é uma ferramenta de identificação que vai te auxiliar a identificar os porquês ou como ter uma direção. Mas ela não vai ser a resolução dos problemas do seu animal. show. Eu tô aqui somente agradecer a Ana pelo Reiki Solidário de hoje. Eu também, só Ah, agradeço. Só agradeço pelo Reiki Solidário também. a Reiki é vida, né, Gente, gente? alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para enviar? Não sei nem que horas tem. Cadê a Joyce? A Joyce sempre me fala o horário para eu não me perder. Senão, daqui a pouco dá 1 hora e começa o E Instagram. É, 8h58. viu? Ó, mas aí sempre deixa mais um pouco, aí dá pra gente responder. Tem alguma pergunta, gente, para fazer? Esse trabalho tão lindo. Olha, eu assim, cada vez que a gente conversa, né, que você fala, eu fico assim, caramba, né? É muito bacana essa comunicação, a gente poder entender, né? Poder sentir, ouvir. E eu acho que principalmente os animais que já partiram, né? A gente entender que realmente é um momento, é um processo. Eles estão aqui para nos dar amor. Gente, eles só pedem isso, amor, cuidado, carinho, é o que eles pedem. Então, assim, a gente entender que eles são muito evoluídos, né, Ana? A gente fala até isso, né? Eles são muito evoluídos, muito, Sim, muito além da gente. Ah, me muito. fizeram uma pergunta sobre isso. E foi difícil. Existem linhas. Se as pessoas podem voltar em animais, né? Como um animal. Vamos supor, a pessoa desencarnar e voltar como um animal. E aí, vou até responder a Hum, pergunta, na minha opinião, tá? A Ana vai dar a dela aí. Assim, dentro da linha espiritualista, não retornaria como animal, porque assim, os animais, eles têm as missões, como a gente está falando, eles têm todo um trabalho espiritual também para fazer. Né? Eles têm um local, né? Quem acredita, né? A gente que acredita, então sim. eles têm um plano espiritual onde eles ficam, né? Então, eles têm ali eles conduzem os seus trabalhos, né? Então, assim, é diferente do ser humano, sabe? O ser humano também está no processo dele de evolução, né? Está no processo kármico, tem questões que às vezes precisam ser resolvidas e retornam para a Terra, né? Reencarnam novamente. Mas o processo evolutivo, e aí explicando de uma forma bem simples, tá, gente? O processo evolutivo de um animal para o nosso processo evolutivo é diferente. Por isso que espiritualmente, né, na linha, eu vou dizer na linha mais espiritualista, eles dizem que não, pelo processo que não é igual, não estão no mesmo nível, vamos botar assim. Não sei se a Ana tem uma outra opinião sobre isso, porque isso diverge, tá? Eu estou dizendo Sim. aqui uma linha, tá? Eu concordo. Assim, eu nunca li nada a respeito, né, falando dessa possibilidade, e eu ainda acho que os animais eles estão acima da gente, por mais que as pessoas achem que eles são inferiores, que eles são menos do que a gente. Eu ainda acho que a alma deles está acima da nossa, porque é eles que vêm para ensinar a gente, sem precisar falar nada, sem precisar demonstrar nada com palavras, só com atitude, porque eles fazem a gente amar tanto eles, e eles não falam nada. Então, a lealdade que eles têm com a gente, o amor desinteressado que eles dão pra gente, para mim é mais do que prova de que a alma deles está acima da Com nossa certeza. e que se a gente voltar como animal, a gente que vai voltar, é a gente que vai ter o privilégio de, né, de estar superior do que coitado deles de voltar como humanos, eu acho. Irmão,
Assim, a linha que eu estudo, que eu conheço, ela fala que não volta, né? Que eles, cada um tá no seu processo e realmente, os animais estão no outro nível, né, do que a gente. A Chuchu botou aqui, meninas, sei que ele vem em sonhos, já pedi para os meus guias me ajudarem a lembrar dos sonhos, mas não lembro nunca. Acontece que, de às vezes, já acordar com muita saudade. É porque você está no processo, é o seu momento de luto, sabe? Realmente. E assim, quando tiver que sonhar, quando tiver que ver, quando tiver que sentir, no momento certo isso vai acontecer. A gente fica muito ansioso para isso acontecer. Muito. A gente é capaz, olha só, que incrível que é. Falando espiritualmente, existem relatos de pessoas quando perdem o seu pet, é, e o pet às vezes dormia junto na cama, né? Elas às vezes relatam que ela consegue sentir o peso, sabe? Quando vai dormir. Já Pois senti. é. Aí, eu também, direitinho, né? Você consegue sentir aquele peso. E o que falam os espiritualistas? Assim, quando eles desencarnam, muitas vezes, e aí depende do processo de cada um, eles vêm, em alguns momentos, ficar perto da gente, sim, para, sabe, dar esse calor, dar esse amor, para a gente sentir a presença, e isso confortar o nosso coração. Porque a dor é individual, cada um sabe a sua. Não tem como mensurar a minha maior do que do outro. Cada um sabe a sua dor quando perde o seu, né, o seu pet, o seu amigo, o seu filho, né? Então cada um sabe a sua dor. Sim. Então eles vêm muitas das vezes para a gente senti-los. Às vezes você vê reflexo, assim, do nada você vê correndo assim, sabe? É a presença espiritual mesmo. E às vezes, dependendo do pet, ele vem em sonho, sim. Às vezes você vai sonhar, você vai ter essa percepção. Às vezes você vai acordar, não vai lembrar do sonho, mas você vai sentir essa saudade que nem você tá sentindo, sabe? É porque você teve, às vezes, um encontro, você só não lembra. Porque Exatamente. esse campo espiritual, ele é muito, assim, é inexplicável, né? A gente vai tentando explicar, mas é uma coisa, assim, muito complexa, né? A gente humano ainda é muito pequeno para entender muita coisa, né? É, Mas você, com certeza, teve um encontro ali, você viveu com ele momentos, e quando acordou, você acordou com esse sentimento de saudade. Porque você viveu alguns momentos, você teve algum encontro, você só não lembra. O seu corpo exatamente. físico presente, ele não lembra, mas a sua alma, com certeza, ela teve um momento ali. Por isso que você sentiu essa saudade ao acordar. E isso faz parte do nosso processo, sentir a saudade, chorar, ter essas lembranças, do nada ver, faz parte. E como a gente disse, isso não é que isso acaba, sabe, de uma hora para outra. Isso, os sentimentos, eles vão se transformando, eles vão mudando. Aí a dor vira saudade, a saudade viram lembranças assim alegres, que aí você vai lembrar de momentos engraçados. Então assim, isso vai se transformando até realmente você sentir alívio dentro de você, sabe? Um alívio. Você tem a saudade, você sente alívio. E aí quando você tiver, quando menos esperar, né? E aí tiver no seu momento, ou você vai adotar, ou você não vai adotar, mas você vai se sentir feliz novamente com aquelas lembranças, com esses momentos, né, que passaram. Então, assim, aí é de cada um, gente. Esse processo realmente é muito individual. Mas tá Vamos assim. lá. Se encontra assim, Chu. A gente É costuma se isso. encontrar em sonhos, mas é que a gente não lembra. Normalmente acho que quem tem a clara evidência, né, bem aguçada, tem mais facilidade de se lembrar de sonhos. Mas a gente sempre se encontra com eles em sonhos, só que a gente não consegue se lembrar. É.
E esses momentos, assim, de sentir o pezinho, de sentir até né, o carinho, né? Isso aí, gente, eles sim, ainda nesse plano, ou fazendo uma visita, e isso acontece muito, Não sei se sabe, de alguém visitar. teria, né? É? Alguma experiência assim para compartilhar. Eu tô com essa camiseta, não dá para mostrar, que eu tenho uma joaninha tatuada, porque logo depois que a Luísa faleceu, um dia eu tava aqui, deu aquele desespero, deu aquela dor, e eu olhando para os quadros delas aqui na parede, que eu tenho um quadro de cada uma delas, né? E aí deu aquela saudade que te dilacera, que você fala, meu Deus, eu preciso pôr para fora. E eu sentei no chão, chorei, 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 chorei e falei, eu queria só um sinal de que vocês estão aqui, que eu soubesse que você tinha na minha mão. Meu apartamento Nossa, fechado, as janelas fechadas, e do nada pousou uma joaninha na minha mão. nossa, Eu até fiz um filmei, eu falei, não é possível. Eu mandei pra minha mãe, falei, mãe, isso aqui é uma joaninha? Minha mãe falou, é. Eu falei, meu Deus. E aí, do nada, apareceu a joaninha na minha mão e eu sabia que era a Luísa, porque naquele momento me deu a falta da Luísa, né? uhum. E aí eu acabei tatuando até uma joaninha em homenagem a esse acontecimento, porque foi muito incrível, foi muito incrível. Botou aqui, depois que eles reencarnam, ainda podemos sonhar com eles? Sim, pode continuar sonhando sim, Maia. Mesmo que eles reencarnam, mesmo que eles estejam já com outras famílias, porque é o que eles sempre falam, né? Mesmo quando o animal reencarna em outra família, a consciência espiritual dele, a alma dele, vai ser sempre a mesma. Então, mesmo que ele volte em outro animal, ele sempre vai se lembrar da vida passada dele, ele sempre vai se lembrar dos tutores, porque a consciência dele vai ser sempre a mesma. Eu já fiz comunicação com o tutor que o cachorro dele tinha falecido, acho que já tinha quase uns 30 anos também. Ele estava reencarnado, ele estava em outra família, mas ele se lembrou do tutor, falou coisas que o tutor falou realmente, isso, 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 isso. Ele falou coisas. Ele já tinha voltado como pássaro, ele já tinha voltado como outro animal e ele estava como cachorro. A gente fez comunicação com o cachorro da minha mãe há um tempo atrás, ele está reencarnado como cavalo. Então Nossa, eles voltam como outros animais também. Parece papo de gente louca, né, gente? Mas parece conversa de gente louca, mas e assim, acontece. e quando a gente dorme, né? A gente, né, faz a gente sai do nosso plano, né, nosso corpo físico, e a gente vai para um outro plano. E aí, eles reencarnados, eles também têm esse processo, né? E é onde a gente às vezes sonha com o nosso animalzinho que já partiu, como ele era, entendeu? Porque é um encontro, realmente. Então, ele pode estar encarnado sim, tá? E aí você se encontrar com ele tá né, num outro corpo, de uma outra forma, mas quando você se reencontra com ele como ele era para você, como ele, né, veio para você. Isso. Mas ele pode estar reencarnado sim. E você ter esses sonhos, esses encontros, sim. Porque assim como nós que saímos, às vezes a gente não sonha com um primo, um amigo, né? E a gente vive ali momentos, né? Isso. É nosso espírito. Então, eles também têm isso. Eles também são espíritos, têm alma, né? Então, eles também fazem essa conexão, né? Exatamente. A Maia botando isso maravilhosas. Oi, Obrigada, Gabi! Maia. Gabi entrou agora no final, Gabi. Uma live É, linda, depois Gabi, você tem que ver. depois a Gabi Depois tem que ver, assiste. tem que assistir. Ana, vamos encerrar então? Vamos, acho que Gente, deu pra gente conversar bastante hoje. Depois, se alguém tiver, surgir alguma dúvida, pode mandar pra gente, alguma pergunta que de repente venha a surgir com o assunto, né? Mas, para finalizar, gente, eu acho que é isso. A gente tem que passar por essa experiência da comunicação, receber com o coração aberto, sem perspectiva, porque a gente acha que conhece o nosso pet, mas a gente não conhece. E tá com o coração aberto do que ele tem a dizer pra gente, porque sempre vai ter um ensinamento, sempre vai ter uma coisinha lá pra gente poder se melhorar como pessoa e no convívio com ele. Então, sim. ela abre todo esse leque, ela é uma ferramenta, né? Ela não é a solução.
E existem outras terapias para auxiliar. É preciso continuar com os tratamentos veterinários também, nada vai excluir. E é só um caminho, uma direção, né? Como a gente diz assim, para a gente saber para onde ir e o que fazer. Sim, E o tapinha na cara com que eles certeza. também dão na gente. Assim, o trabalho da Ana é incrível, super Ai, Ju, indico. Gabi, eu obrigada. sei que você vai assistir depois. A Gabi tem o Todd, um bebê lindo também. Ah, Então, assim, quem tem seus pets ou quem precisa conversar sobre essa perda, eu acho que a comunicação faz toda uma diferença. E como eu disse no início da live, para mim, a Ana encontrou, sabe, o propósito dela, encontrou essa missão linda, né? É uma reikiana maravilhosa, mas a comunicação intuitiva junto com as outras terapias fazem toda a diferença. Então, quem quiser aí procurar, quem quiser mandar pergunta, a gente responde. Quem quiser que eu indique aí, a gente manda aí o contato. Então, a gente está aqui sempre para auxiliar, né? Auxiliar vocês aí nesse processo aí. Chuchu, né? Chuchuca personalizadas. Ai, que bom, você ficaria um tempão ouvindo a gente. ah, linda. Que bom. A gente vai marcar outra. Pode deixar que a gente vai mais pra frente, a gente marca outra live pra gente É, conversar e eu Ana acho que trazer rende, né? nossa, novas experiências e vocês trazerem outras perguntas e a gente vai marcar outra live. Eu sei que quem ama, né, de verdade o seu pet, né, a gente tem muita coisa para falar sobre ele, muitas dúvidas para tirar e assim é um amor incondicional, é incrível. Então, é muito assunto aí. Mas o importante, equilíbrio. Equilíbrio do tutor, equilíbrio do pet, né? Casa equilibrada, tudo junto, é isso que flui, né? É isso que acaba fluindo aí. Trabalho incrível de vocês, maravilhoso. Gente, só gratidão. Só Sem palavras gratidão para mesmo. agradecer, gente. Com Sem certeza. palavras para Aninha, agradecer. gratidão, minha amiga. Conseguimos fazer Gratidão. nossa live, Conseguimos. viu? Obrigada por todo mundo que voltou, porque semana passada tava chato, né? Foi Ai, sim, gente. gente. Poxa, então gratidão, deu tudo certo e a gente se encontra aí, minha amiga. Ó. Beijos de Beijo, beijo para luz, todo mundo que participou, viu, gente? beijos Gratidão. para todos. Que São Miguel Arcanjo abençoe todos vocês, a casa de todos vocês, trazendo muita harmonia, muita felicidade, prosperidade e abundância. Que assim seja. Beijo, gente. Beijos de luz. Beijo. Vou deixar gravado e vou botar no YouTube também, hein? Tá bom. Segue lá o canal da Holistic, que vai estar lá nossa live também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão, Gratidão. gratidão. Tchau, tchau.